Olá, boa tarde. Quem for entrando, por favor, vai dizendo o nome. Quem está online aí agora? Estão me ouvindo? Vai respondendo no chat, por favor. E aí, Ana, tudo bem? Está me ouvindo bem, Ana? Fábia? Me ouve, Fábia? Ah, beleza. Vou esperar mais um minuto aqui, ver se entrou mais alguém. Quem foi que entrou agora? Boa tarde. Quem entrou agora? Qual é o nome? Eu não consigo ver o nome de vocês se não mandar no chat, viu, pessoal? Tá, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, como tem muitas mudanças na legislação trabalhista, e de 2017 para cá houve algumas mudanças, teve a implantação da social, implantação do FGTS digital, entrou em vigor também, na verdade, não entrou em vigor, já estava em vigor o SST, os Programas de Saúde e Segurança do Trabalho. Oi, Carla, tudo bem, Carla? Boa tarde, seja bem-vinda. Então, como já existia essa obrigatoriedade da fazer a saúde e segurança do trabalho, mas não tinha uma forma de fiscalização, até porque o Ministério do Trabalho não tinha tantas mãos para sair fiscalizando todo mundo, aí, com a entrada do E-Social em vigor, passou a ter essa fiscalização. Então, eu vou estar apresentando para vocês aqui o guia de registro de empregados. Vai ser um treinamento aí de no máximo 30 minutos, mas está aberto para vocês fazerem perguntas também. É aqui para esclarecer melhor o dia a dia na admissão de empregados, ok? Vou compartilhar minha tela com vocês agora. Me confirma se vocês conseguem visualizar minha tela. Conseguem visualizar minha tela? Confirme, por favor. Pessoal, estou aguardando a confirmação de vocês, viu? Para não poder seguir, para todo mundo estar visualizando. Pronto, Fábio, obrigado, viu? Carla, Ana também está conseguindo visualizar? Ótimo. Beleza. Pronto, esse aqui é o guia de registro de empregados. Aqui a gente vai ter os detalhes de como é o processo de admissão de empregados. Ele está bem explicativo, eu fiz com bastante cuidado para todo mundo conseguir entender de fato o que acontece quando uma empresa precisa registrar um empregado. Aqui tem uma carta leitor, orientando por que a gente fez o que levou a gente a fazer esse guia. Então, eu vou pular, depois eu vou disponibilizar o material para vocês lerem com calma também. Tá. Essa é uma orientação preliminar. O que acontece? Antes de contratar um empregado, muitas vezes o empregador... Boa tarde, boa senhora por aqui. Conseguindo ouvir? Pronto, vou seguindo aqui. Então, a orientação preliminar que a gente tem aqui é sobre fazer contas. Muitas vezes, no caso, a maioria das vezes, quando começa a empreender, não faz contas e precisa contratar um funcionário. E nesse hábito da contratação, por não fazer conta ali dos encargos trabalhistas, FGTS, INSS patronal, férias, 13º, acaba comprometendo o fluxo de caixa da empresa. E para não ter que arcar com esse compromisso, muitas vezes a empresa acaba optando por registrar com um salário menor, ou seja, período parcial, ou não efetuar o registro da empresa, do funcionário da empresa. Muito arriscado. Então, se não tem fluxo de caixa suficiente para os encargos, ainda não é o momento de contratar. Então, antes de contratar um empregado, a empresa precisa fazer conta, saber se tem condições de pagar todos os encargos trabalhistas do jeito que a lei manda.
para não sofrer um impacto lá na frente de ações trabalhistas. Esse ano começou bastante, muitas ações trabalhistas esse ano. Tá. Antes de contratar um empregado, o que é preciso saber? Aqui eu detalhei um pouco sobre os programas de saúde e segurança do trabalho, que não é a contabilidade que faz, mas está atrelado aqui a nosso serviço, então é importante vocês saberem. Tem uns 2 anos para cá que entrou no E-Social o módulo de saúde e segurança do trabalho, o módulo SST. E esse módulo, quem deve informar é um especialista na área, ou um técnico de segurança do trabalho, registrado no CREA, ou um médico de segurança do trabalho. Foi por isso que a gente orientou que os nossos clientes procurassem uma clínica especializada nessa área, em segurança do trabalho. Eles têm essa obrigação de cuidar da saúde do trabalhador junto com a empresa. Ricardo, essa obrigação foi uma obrigação nova? Não, na verdade não. Existe uma lei já desde 1997, só que não estava sendo cumprida, porque, como eu falei aqui no início do vídeo, o Ministério do Trabalho não tinha mão suficiente para fiscalizar todas as empresas. Então, acaba todo mundo deixando para depois, e quando surgiu uma fiscalização, corria e registrava o livro. Agora não, agora, como é tudo meio digital, tem que ser informado esses programas. Então, antes de contratar um empregado, antes de assinar a carteira dele, é preciso ter uma clínica de saúde ocupacional. Essa clínica ela é composta por médicos especializados em segurança do trabalho, em saúde do trabalhador, e engenheiros de segurança do trabalho ou técnicos de segurança do trabalho. Eles devem ser, tanto o engenheiro quanto o técnico, deve ser registrado no CREA. Eu deixo bem claro aqui também. Então, vamos lá, o que é SST? Esse SST significa Saúde e Segurança do Trabalho, que é um conjunto de normas que o governo criou para regulamentar a prática trabalhista, com foco na prevenção e redução de acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais. Na verdade, o objetivo disso aí é fazer com que as empresas cuidem da saúde do trabalhador. Colocou como se as empresas fossem responsáveis por isso, já que o trabalhador traz ali produção para a empresa, traz riqueza para a empresa deve prover essa saúde do trabalhador. Como é que faz isso? Vamos lá, tem um dado interessante aqui, ó, de acordo com o levantamento realizado pelo Observatório de Segurança do Trabalho, da Secretaria Especial do Trabalho, a cada 49 segundos, um acidente de trabalho é registrado no Brasil. Então, para reduzir esse impacto, foi criado esses programas com foco na prevenção e também desafogar ali o INSS, né? Então, assim, esses programas, ele é composto por 3 principais. Primeiro é o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco de Acidente de Trabalho, que é realizado por um profissional técnico de segurança do trabalho ou engenheiro, registrado no CREA. O que ele faz através desse programa? Primeiramente, ele faz aqui um inventário de risco. Esse inventário de risco é o levantamento de todos os riscos que o trabalhador está exposto. Pode ser risco biológico, através de contaminação de medicamento, produtos químicos, pode ser risco físico, que são risco de acidente, ruído, vibração. Quando eu falo ruído, é barulho alto mesmo, pode prejudicar a audição do trabalhador, pode ser também cheiro, a pessoa trabalha com tinta, produz muito cheiro, isso pode prejudicar a saúde do trabalhador. Então, o técnico, o engenheiro do trabalho, vai fazer esse inventário de risco. Após isso, ele vai elaborar um plano de ação para minimizar esse impacto. O que consiste nesse plano de ação? Consiste na orientação para o uso de EPIs, que é equipamento de proteção individual, pode ser capacete, luva, máscara, protetor solar, joelheira que trabalha na roça, joelheira não, caneleira para evitar picada de cobra. Então, ele vai orientar sobre isso, o uso de extintores de incêndio, tampas nas tomadas, cuidado com fios descascados. Então, tudo isso ele vai analisar e vai criar esse plano de ação para minimizar esses impactos. E isso é importante também porque, principalmente na área de tanto periculosidade quanto na área de salubridade, existem os graus de risco. E quanto você reduz esse grau de risco, o impacto tributário ali dos encargos acaba sendo menor. O segundo programa elaborado é o LTCAT, que significa Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho.
Esse laudo ele é exigido pelo INSS para avaliar esses riscos e ele é utilizado também em caso de recursos contra denúncias do Ministério do Trabalho, contra também essas questões, né? É uma proteção para a empresa, é um laudo que a empresa segue à risca esses impactos. Nesse laudo vai estar elaborado, por exemplo, qual é o grau de ruído que aquela máquina gera, qual o teor de risco que aquilo vai impactar no ambiente de trabalho. E, por último, é o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. O médico, ele entra em cena aí com base nas informações levantadas pelo engenheiro, porque, de acordo com a exposição do risco, o médico vai determinar quais exames devem ser feitos e em qual período de tempo. Um exemplo para a gente que trabalha sentado. Então, o médico ele pode orientar que as empresas façam com os seus trabalhadores raio-x da coluna a cada período de tempo, ou questão de dores lombares, lombalgia, outros problemas causados por estar muito tempo sentado. Que trabalha na frente do computador também exames de vista, motorista tem que fazer exame toxicológico, questão de uso de drogas, tudo com base no PCMSO. Então, o médico é o responsável por elaborar esses planos de exames e qual período de tempo deve ser feito, se a cada 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, ou na entrada na empresa e na demissão. Então, o médico vai definir isso. Aí eu coloquei também aqui uma forma de como contratar esse profissional. Eu vejo muito aqui, os clientes perguntam, Ricardo, eu contratei uma clínica, mas ela não me dá suporte nenhum, eu nem sei o que se passa. Então, qual é a minha orientação? Pesquise, não pelo preço, mas pesquise o que a clínica está trazendo para vocês, porque é uma coisa muito séria. Se acaso tenha um acidente de trabalho na empresa, será que a clínica está realmente enviando os eventos? Será que a clínica deu o treinamento devido? Porque não é só elaborar o programa. Por exemplo, quem trabalha em altura, precisa de uso de EPI, não é só comprar o EPI e entregar na mão do funcionário, tem que treinar o funcionário, ensinar ele a usar isso. E tem várias normas aí de trabalho em altura, de uso de eletricidade, normas regulamentadoras que devem ser treinadas os trabalhadores. Então é importante escolher com bastante cautela essa clínica. Aqui, o melhor preço nem sempre é melhor. Lembrar sempre que o barato sai caro, né? Agora, o objetivo dessa cartilha aqui não é interferir nos contratos entre clínicas. Então, vocês devem procurar quem melhor atenda vocês. O objetivo aqui é apenas orientar o que deve ser esclarecido pela clínica. Aqui é só um apanhado inicial. Pessoal, tá tudo bem? Ouvindo direitinho? Tem alguma dúvida a esse respeito? Pode colocar no chat aí, viu? Se eu estiver indo rápido ou devagar, pode falar também. Meu objetivo aqui é só 30 minutos. Vamos lá. Contratou a clínica, o que precisa fazer? Já tem uma clínica que vai elaborar meus programas, agora precisa determinar o cargo e função. Qual o cargo? Qual é a diferença desses dois? Cargo é a posição que o empregado irá ocupar na empresa, por exemplo, recepcionista, atendente de balcão, motorista, e a função é o conjunto de tarefas que ele desempenha. Por exemplo, a recepcionista, que tipo de tarefa ela desempenha? Ela atende telefone, ela talvez emite uma nota fiscal, ela atende no WhatsApp ali, talvez ela faz um café, ela limpa a mesa. Então, função é tudo que ela desempenha no trabalho dela, ok? Agora eu vou dar umas dicas aqui sobre os contratos. Então, tendo a clínica contratada, definindo cargo e função, que tipo de contrato eu devo fazer com o meu trabalhador? Então, é importantíssimo fazer contrato de experiência. Por quê? Quando você faz um contrato de experiência, ele é um contrato por prazo determinado. Ou seja, ele tem um fim para acabar. Ele começa e tem um fim. Quando se tem um fim, a empresa não paga multa rescisória e nem aviso prévio, porque a pessoa já sabe que vai encerrar. Então, gera uma economia ali. E muitas vezes a pessoa não se adapta à empresa, não é bom de trabalho, então a empresa não quer continuar, já dispensa. Lembrando que todo contrato de trabalho, mesmo o contrato de experiência, deve ser com carteira assinada. Então, antes de efetivar o empregado, é importante fazer um contrato de experiência, que esse contrato pode ser até 90 dias.
Pode ser um contrato de 30 dias e prorrogar por mais 30 dias, ou pode fazer de 45 dias mais 45 dias, 60 dias direto ou 90 dias direto. O que eu tenho orientado muito aqui é fazer de 30 dias e prorrogar, ou no máximo 45 dias, com possibilidade de prorrogação. Porque está tendo muito caso de não adaptação. Então, um contrato empregado, mas não adapta a empresa, aí você tem que esperar 3 meses para demitir, assim, demitir antes. Então, faz de 45, a pessoa que você ou então encerra de uma vez e contrata outra. Outros tipos, a gente tem um contrato por prazo determinado ou temporário, que ele pode ser utilizado para a contratação de empregados para suprir uma demanda específica. Exemplo, final de ano aumenta as vendas nas lojas, então os lojistas precisam contratar pessoas para suprir essa demanda. Então faz um contrato por prazo determinado, é um contrato de trabalho regido pela CLT, com carteira assinada, tudo ok. É utilizado também pelas construtoras para determinada obra. Então, a empresa pegou uma obra ali que vai durar em torno de 4 meses. Para não ter que pagar aviso prévio e não ter que pagar multa rescisória, já contrata um funcionário específico para aquela obra. Olha, estou contratando você aqui para uma obra específica pelo período de 4 meses. Então, é chamada aí muitas vezes de obra certa. Ou substituir empregado afastado. A empregada engravidou, eu preciso colocar alguém ali só para suprir esses 4 meses ou 6 meses, dependendo da empresa. Aí você contrata só pelo aquele período, terminou, encerrou o contrato. Não tem aviso prévio, nem multa rescisória. Contrato de trabalho intermitente. Esse é um contrato novo que foi instituído aí na época de Michel Temer, 2017, pela reforma trabalhista. Ele dá muito o que falar até hoje, mas é uma boa opção para quem trabalha sob demanda, então tem períodos noturnos ou períodos de finais de semana que tem uma demanda maior de trabalho, você pode contratar esse pessoal para trabalhar só naquele período. É muito utilizado aí por garçons, né? Então, restaurante tem uma galera que trabalha mais no final de semana, a mais em véspera, aqui em Guarani, por exemplo, carnaval é a morta cidade, então não precisa chamar carnaval. Então, o funcionário tem carteira assinada, porém só é pago pelos dias trabalhados. E quando se paga pelos dias trabalhados, já quita ali férias e 13º salário. E se a empresa ficar 1 ano sem convocar esse funcionário para trabalhar, ele é reincidido automaticamente. A diferença é que pode ser um contrato por hora, você pode pagar ele por hora, pode pagar ele por mês, por semana ou por demanda. Aí vai ser de acordo, negociado com o colaborador. Sempre com base, no mínimo, no salário mínimo, viu, pessoal? E temos o contrato de trabalho por tempo parcial. Esse contrato de trabalho por tempo parcial é quando você tem demanda de pessoal, de mão de obra lá na empresa, mas não é tanta. Então, a pessoa com meio período ali resolveria o problema. Aí você pode registrar ele em tempo parcial, pagando menos de um salário, porém proporcional ao salário mínimo, mas desde que não ultrapasse 25 horas semanais. Ou seja, eu quero colocar a pessoa trabalhando 30 horas, de segunda, sexta-feira, segunda a sábado, 5 horas por dia, vai dar 30 horas. Pode? Pode, mas tem que pagar um salário mínimo completo. E se eu colocar 25 horas, aí eu posso pagar proporcional aí, mais ou menos meio salário. Ok? Tem a possibilidade também de contratar um estagiário. Eu acho uma excelente opção, eu tenho feito muito aqui no escritório, tenho orientado os clientes a fazerem também, que pode ser uma ótima opção para ter um custo mais barato e pegar pessoas com bastante interesse em aprender. Então, o CEP, tem cursos técnicos, tem muita gente nova ali buscando experiência, uma colocação no mercado. Então, é bacana a gente fazer essa opção. Não tem um valor certo de bolsa auxílio, você vai pagar uma bolsa auxílio, não tem terço de férias, não tem 13º. É uma opção bem bacana para quem precisa de pessoas com menos experiência e tem a possibilidade de treinar dentro da empresa. Eu uso bastante aqui, recomendo. Viu? Como é que funciona esse contrato? Esse contrato de estágio,
ele pode ser para menores de 16 anos, até 14 anos, tem um jovem que diz, dá para contratar também, só que eu oriento a partir de 16, porque o contrato é mais simplificado. Essas pessoas querem ter o primeiro contato com o mercado de trabalho, podem ser remuneradas ou não, então não é obrigado a remunerar, se o estagiário quiser de graça, pode, está livre. Ele não é regido pela CLT, não tem encargos trabalhistas, podem remunerar com a bolsa auxílio no valor que a empresa definir. Aí tem que ser algo que seja também atraente para o estagiário, né? A única exigência legal é que ele esteja estudando ensino médio, técnico ou superior. É obrigatório contratar um seguro de vida. Não pode trabalhar à noite, menor de idade, viu? A partir dos 18 pode trabalhar à noite. A carga horária é no máximo 6 horas diárias. Obrigatório 15 dias de férias a cada 6 meses. E o limite máximo do contrato é de 2 anos. Essas férias devem coincidir com o período de férias escolares. Pronto. Tudo ok, pessoal? Quem quiser comentar alguma coisa aí no chat, pode comentar. Se quiser tirar alguma dúvida também, pode perguntar. A gente está aberto, beleza? Agora, quais são as relações de documentos para admissão de empregados? Documentos que a gente precisa. CTPS, que é a carteira de trabalho. Hoje, com a carteira de trabalho digital, ficou muito mais fácil, a gente não precisa fazer aquelas anotações. Então, basta o empregado acessar o aplicativo, gerar os dados da carteira digital e mandar para a gente. O número do PIS. Para quem tem a nova carteira de trabalho, não precisa do PIS. O PIS é o próprio CPF. Agora, para quem tem a carteira de trabalho antiga ainda, quando emitiu foi aquela impressa, ainda precisa do número do PIS. O atestado de saúde ocupacional. Esse atestado, ele é emitido pela Clínica de Saúde e Segurança do Trabalho, feito com base naqueles programas de saúde e segurança, PGR e PCMSO. Então, precisa disso aqui. Importantíssimo. Por que é importante? Aqui que vai definir se o funcionário está apto fisicamente ou psicologicamente, talvez, àquela função. Então, imagina aí, você vai contratar um empregado, ele parece ser muito bem, você coloca ele para trabalhar, mas o exame médico diz que ele está inapto à função. Aquela função leva ele a ter um risco iminente ali. Então, antes de iniciar o trabalho, antes de registrar a carteira, precisa do ASO. RG-CPF, que é o documento básico ali, né? Comprovante de residência. Interessante, comprovante de residência do local onde mora. Acontece muito, o pessoal manda contrato de comprovante de residência do endereço de outra cidade, porque é o endereço da mãe, tal. Não, tem que ser o endereço que reside. Não precisa necessariamente estar no nome, mas tem que ser o endereço que reside. Porque numa ação trabalhista, digamos, você está contratando um empregado para Guanambi, ele mora em Guanambi, mas o comprovante de residência dele está em Caeté. Aí, numa ação trabalhista, ele pode reclamar, falando que ele morava em Caeté, trabalhava em Guanambi e que a empresa não ajudava com o transporte. Então, isso é complicadíssimo. Então, o endereço tem que ser do local ali onde ele mora. Oi, Aldiane, tudo bem? Serve... Tá. Espera aí, qual é a pergunta? Serve para qual cargo? O que serve para qual cargo? É Aldiane, não é a filha dela, né? Bruna? Menor de 16 anos não pode trabalhar noturno, se foi essa a pergunta, viu? Só pode trabalhar no horário comercial normal. Ok? Pode fazer a pergunta novamente se quiser, se não for claro, beleza? Título eleitoral, ele é opcional. Para homens, certificado de reservista. Por que, Ricardo, certificado de reservista para homens? Imagina aí, você contratou um empregado, ele começa a trabalhar, só que ele não tem certificado de reservista. Quando ele vai lá tirar a reservista dele, ele é convocado. Aí você não pode demitir ele. Então, certificado de reservista é importante para saber se ele foi dispensado da obrigatoriedade com o serviço militar. Grau de escolaridade também é obrigatório. E o estado civil. Se for solteiro, a certidão de nascimento, e se for casado, a certidão de casamento. Outro detalhe aqui, se tiver filhos, se tem filhos, a certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos e CPF. Importante aí para receber o salário família para menores de 14 anos
e para deduzir o imposto de renda até os 21 anos. Então, quando a gente pede certidão de nascimento dos filhos, é justamente para isso, para ter o pagamento do salário de família para os menores de 14 e deduzir o imposto de renda para os até 21 anos. Informações complementares. O que a gente precisa aqui também para registrar o funcionário? Saber a função, que a gente falou lá no início da apresentação, o salário acordado, que não pode ser inferior ao piso da categoria. Aqui em Guanabi, o sindicato, ele sumiu, né? Ele, depois da reforma trabalhista, ele perdeu a força e a gente nem consegue mais localizar eles. O salário mínimo em Guanabi é em torno de 10, 20 reais aí a maior do salário mínimo. Então, hoje é 1.518, então o piso aqui seria em torno de 1.550 no máximo. Então, hoje a gente está seguindo o piso nacional, de um salário mínimo. Agora, tem categorias que tem pisos específicos, que é da sua área. Por exemplo, a construção civil tem um piso específico, motorista tem piso específico, enfermagem. Então, cada categoria tem um piso específico. O de Guanabi, quando eu falo em geral, é o do comércio aqui de Guanabi, é dos comerciários. Posto de combustível tem um piso específico também. Horário de trabalho e carga horária, a jornada de trabalho. O que é importante, o que precisa ser definido aqui já de início? Entrada para o trabalho, saída para o almoço, retorno e saída na hora de ir embora. Então, a gente precisa da jornada de trabalho, o horário que entra, o horário que sai, horário de pausa ali para almoço, para janta, para descanso. E a jornada, quais são os dias da semana. Sim, o estagiário serve para qualquer cargo. Agora, se for estagiário de uma área técnica ou de um nível superior, para contar lá para a faculdade dele ou para o curso superior, o estágio, a função ali tem que ser uma área relacionada ao que ele está aprendendo. Então, não pode ser diferente disso, tá? Mas, por exemplo, você pode pegar um estagiário no ensino médio, um colégio modelo, por exemplo, não é técnico, aí ele pode fazer em qualquer área, não tem área específica, não. Então, vamos lá, por dentro do E-Social. O E-Social tem uns 4 anos aí que foi instituído, e ele é bem chatinho, bem rigoroso. Tudo que a gente faz hoje relacionado ao empregado, a gente tem que comunicar ao E-Social. E essa comunicação é como se fosse uma nota fiscal eletrônica. A gente envia um arquivo para o Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho tem que validar, aprovar esse arquivo e devolver para a gente. Então, muitas vezes, quando a gente fica cobrando, minha folha de pagamento não recebi ainda, o que aconteceu, meus impostos, tal, a gente está travado por conta do E-Social. A gente manda vários eventos de uma única vez por conta dos prazos e fica emperrado lá, que está todo mundo no Brasil inteiro fazendo folha de pagamento, o período é o mesmo, o sistema acaba sobrecarregando e atrasando essas informações. Então, nosso grande desafio é essa questão do E-Social. Então, o objetivo dele, simplificando aqui a explicação, é um sistema que o governo utiliza para monitorar todos os processos trabalhistas praticamente em tempo real. Então, ali ele consegue saber a situação do empregado, consegue saber se ele está ativo, se está demitido, se está afastado, a data de pagamento do salário dele, se já recebeu as férias, se não recebeu. Então, tudo que acontece relacionado ao empregado é comunicado praticamente em tempo real pelo E-Social. E o E-Social, ele tem o objetivo de compartilhar essas informações com outros órgãos. Por exemplo, o FGTS Digital, que é da Caixa Econômica. Então, aqui, com a implantação da E-Social, a fiscalização do Ministério do Trabalho deixou de ser presencial e passou a ser eletrônica. Agora mesmo, na segunda-feira, o Ministério do Trabalho começou a notificar todas as empresas que possuem guias do FGTS em aberto ou com divergência. Pagou um valor menor, pagou só de um funcionário, ficou outro. Então, começou a notificar tudo. Então, a gente está bem atento a essas questões, porque é coisa muito séria, né? A gente consegue esperar para poder recolher na hora da demissão do funcionário mais. Que isso pode estar até para cartório hoje em dia. Toda vez que a gente faz a admissão de empregado, a gente tem um dia antes para... Perdão, voltando aqui. As admissões devem ser enviadas ao social um dia antes do funcionário começar a trabalhar. Então, antes do funcionário começar a trabalhar, ele já deve estar registrado e essas informações já devem estar informadas ao E-Social. E em até 24 horas, essas informações
irão constar na carteira de trabalho digital do empregado. Acontece muitas vezes de não cumprir isso. A gente envia para a social, por uma falha interna, não comunica ali com a carteira de trabalho digital. Aí, o que a gente faz? A gente orienta para que o trabalhador entre em contato com o número 158, que é Alô Trabalho, e pedir para fazer uma atualização ou validar as informações. Porque a contabilidade já enviou, já consta lá na social todos os dados, mas na carteira de trabalho ainda não apareceu. Então, isso tem sido bem recorrente devido ao questionamento. E por último aqui, para a gente finalizar esse treinamento, é sobre a LGPD. A LGPD, ela chegou, se não me engano, em 2019, ela entrou em vigor, ou 2020, e ela entrou em todas as áreas que a gente atua hoje, que é a proteção de dados. Então, hoje, quando o funcionário manda os dados dele para a gente registrar, a gente precisa fazer um termo de consentimento, porque a gente tem acesso a dados sensíveis dele, tanto vocês, empregadores, quanto os colegas ali relacionados a essa área da administração, de RH, quanto à contabilidade. Então, a gente tem acesso a RG, CPF, a todos os dados sensíveis do trabalhador. Então, ele precisa assinar um termo de consentimento, consentindo nos passar esses dados, e esses dados serão utilizados apenas para cumprir as obrigações trabalhistas dele, e não mais para nada, e que a gente não vai compartilhar com mais ninguém esses dados. E esses dados não serão comercializados, não serão vendidos a outras pessoas. Isso serve para tudo, e é um dos motivos também que a gente tem orientado e até forçado mesmo a utilização do nosso portal do cliente aqui, o Onvio, justamente para cumprir essa questão da LGPD, que é extremamente sério e tem penalizado muitas empresas aí. Por último, pessoal, já apresentei o que eu queria apresentar hoje. Quero falar que nós estamos sempre abertos a tirar dúvidas, a reuniões também, quando precisar. E eu tenho falado muito para a gente procurar tirar as dúvidas através de telefone. Porque no WhatsApp a gente manda mensagem, aí manda outra mensagem por cima, embola uma coisa em cima de outra, e acaba não ficando tão claro. Então, tá com a dúvida, prioriza a ligação, liga, olha, eu quero falar com o RH, eu quero falar com o fiscal, com o contábil, falar com o Ricardo, que a ligação vai ter muito mais clareza na informação. E a gente tem priorizado muito isso, a gente tem treinado muito a respeito da comunicação. Vou deixar esse espaço agora aberto aqui, em torno de 5 minutos, para tiração de dúvidas. Alguém tem alguma dúvida, algum tem algum comentário para contribuir aqui para o nosso treinamento? Vamos lá, pessoal. Carla, Dona Isabel, eu não sei se é Bubu, se é Aldiane, Fábia. Quem mais? Tem mais gente aí que não falou, que está online. Quem tiver alguma dúvida, vamos lá. Certo, Dona Isabel. Eu vou deixar que está gravando aqui. Eu vou mandar a gravação também para todo mundo. Aí eu mando o link para a senhora pode assistir depois. Mas pode ligar também, viu? Eu estou falando muito sobre ligação telefônica. A gente perdeu esse hábito de comunicar via telefone, a comunicação ficou muito ruim. Espanha. Carla, Fábia, quem mais está por aí? Quer tirar alguma dúvida? Então vamos lá. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou enviar o link do treinamento para todo mundo. E também vou mandar esse e-book. Eu já mandei, mas vou mandar de novo para todo mundo ter salvo. E qualquer dúvida, pode estar utilizando ele ou ligar para a gente para o escritório. Tá bom? Obrigado, Fábia. Tudo bem. Então, pessoal, valeu, abraço, fique com Deus. Qualquer coisa, estamos aqui. Tchau, tchau.